Bem-vindos ao Espaço Estudo, continuando a nossa série de vídeos sobre os carros elétricos, o carregamento dos carros elétricos e os empreendimentos que estão vendendo imóveis ditos como alto padrão, mas muitas vezes são apenas aparentemente de alto padrão. Eu vou falar que esses empreendimentos estão oferecendo uma coisa inédita, pelo menos aqui em Goiás, não sei aí no seu estado, depois você comenta e me conta o que você encontra por aí. Mas chique no último, como diz aquela frase popular, é ter uma sauna em cada garagem. Se tiver 5 pisos de garagem, 6 pisos, serão 6, 7 saunas. 5, 6, 7, 8, 10 saunas. Tantas quantas forem os pisos de garagem. Inicialmente, eu vou pedir que vocês deem uma olhadinha nesta ficha técnica, tá, da bateria de um celular, tá, de um Samsung S24. Aqui, ó. Samsung... Falha técnica na ferramenta, tá aqui, ó, bateria do Samsung Galaxy S24, uma bateria de 3.880 mAh, portanto, se são mAh, são 3,88 Ah, que é o que eu coloquei aqui, ó. E nós temos também 3,88 volts de corrente contínua, Direct Current, aqui, ó, corrente contínua. 3,88. Então, se nós temos voltagem e temos a corrente, nós temos a potência. Tá? Se isso aqui é a amperagem por hora, então nós temos aqui a potência por hora em ampere-hora, é isso aqui, ó, em watt hora, multiplicado, não é dividido, não se esqueçam, baterias são potência vezes tempo, a capacidade delas. Isto posto, vocês guardem esse número, vão precisar dele agora. Aqui nós temos o BYD Seal elétrico, com todas as informações de uma ficha de consulta rápida que mostra diversos modelos e apresenta como 85,7 kW. Ok, está errado. A própria construtora, a montadora, colocou errado. Ela deveria ter colocado aqui kW, maiúsculo, hora. Mas é fogo, né? Vamos lá. Então, os kWh são esses aqui. Como são 85,7 kWh, então nós temos, na verdade, mantendo a mesma unidade, né, 85.700 Wh, dividido por 15,0544 do Samsung. Então, você tem aqui um número, que a bateria de um BYD Seal, ela tem a energia, a capacidade equivalente a 5.693, se nós formos arredondar aqui, ó, baterias de um Samsung S24. E o que acontece? Olha, você sabe que o seu celular esquenta, tanto quando está sendo carregado, quanto está sendo descarregado. Às vezes esquenta, até assusta a gente no bolso. Agora imagine um celular emitindo aquela energia, aquele calor que já te assusta, um celular, entre aspas, emitindo 5.693 vezes mais calor, mais energia, porque é a mesma tecnologia aqui, ó, é bateria de lítio, aqui, ó, bateria de lítio, então não vai estar muito distante, ainda que haja umas diferenças, mas a química é a mesma, é a química do lítio, e esquenta muito. Esse carinha e qualquer outro esquentam muito, tá? E isso qualquer pessoa de bom senso vai perceber, exceto os engenheiros das incorporadoras de aparentemente alto padrão, tá? Porque eu, muito antes de esse assunto virar baila pela norma de São Paulo que está em consulta pública, em outubro do ano passado, né, já temos aí 6 meses atrás eu já estranhei, foi o primeiro empreendimento que eu visitei e eu estranhei aquela garagem não ter ventilação, não ter sprinkler, não ter sistema de combate a incêndio. Olha, que loucura é essa? Você vai botar carro elétrico, aqueles negócios esquentam pra caramba, se botar 100 e poucos, 140 carros aqui dentro, elétricos, e não tem uma ventilação, para onde vai esse calor todo? Então, é surpreendente assim a incompetência, sabe, dos engenheiros de fazerem um projeto prometendo receber carros elétricos lá dentro, não terem a menor noção, nem que fosse por uma associação de ideias entre o celular que esquenta no bolso do engenheiro e o tanto que o carro vai esquentar na garagem. É muita falta de bom senso, né? Bom, lembrando, né, eu peguei esse dado aqui no Instituto Federal de Santa Catarina,
né, como é que é o juramento, tanto dos engenheiros civis de lá, quanto dos engenheiros eletricistas, ok? Que são os principais encarregados desse negócio, de fazer a... Eu colocaria aqui o mecânico também, porque ventilação e troca de calor normalmente é do engenheiro mecânico, né? Pois bem, não me esquecer de que trabalho para o bem do homem. Parece que esqueceu. Tá construindo como se fosse garagem antiga, mais barata, do que construir uma garagem moderna e adequada, mais cara. Então está atendendo o interesse de quem está vendendo e não vai entregar um empreendimento adaptado a carro elétrico. Colocar meu conhecimento a serviço do conforto, mas não apenas o conforto que estará em questão aqui, como vocês verão em seguida. Bom, incrivelmente, existem dois grupos de empresas que deveriam avisar a todas as pessoas sobre o aquecimento do carro elétrico, mas elas não avisam. Tá? As montadoras de veículos deveriam falar, porque o aquecimento e a necessidade de resfriamento, de arrefecimento das baterias e dos circuitos de carregamento dos carros elétricos, ou ainda dos carros eletrificados, mas é óbvio que isso vai ser muito mais evidente no carro elétrico, porque ele tem bateria maior, vai ser um custo consequente à compra do veículo. Por quê? Porque assim que você comprar o veículo, você vai ter que adaptar a sua garagem, né? Para que o equipamento funcione bem e você não perda a garantia, porque você pode perdê-la. Observe o manual do seu carro, depois eu vou falar isso em um outro vídeo. Há diversas informações espalhadas ao longo do manual, dizendo, olha, isso aqui é até tantos graus, isso aqui é até tantos graus. Se a temperatura subir, o carro não vai carregar a bateria, vai cortar a energia por medida de segurança. Então as montadoras não falam isso, acredito eu, que com medo que essas informações de um produto que já gera dúvidas por ser um produto novo, traga mais dúvidas se a pessoa encontrar lá no manual dizendo, olha, não pode deixar a temperatura ambiente subir demais. Né? Mas você tem grande chance de perder aquela garantia de 8 a 10 anos se você não tiver um ambiente adequado para deixar o carro. Porque se o sistema de segurança dele for fraco, você vai ter perda do carro, perda da bateria, né? E perda da garantia se houver um problema desse, vai ficar por tua conta. Né? E por que as incorporadoras não falam? Bom, porque isso envolve um custo de construção e elas não estão a fim de vender empreendimentos realmente adaptados ao carro elétrico. Eles querem botar lá uma canaleta no teto e dizer que está ok te cobrar mais por isso. Então, para construir, eu até agora não encontrei nenhum empreendimento verdadeiramente eletrificado, verdadeiramente pronto para receber carros elétricos. Nem para ficarem guardados lá dentro, muito menos para serem carregados dentro do empreendimento. Então, o custo de construção, elas não te falam que o calor vai ser muito grande, porque elas não querem arcar com os custos para manter um ambiente adequado. E elas estão apostando que ao longo dos 5 anos de garantia haverá poucos carros e tanto a energia elétrica insuficiente aparentemente vai ser suficiente, né? Com poucos carros aparentemente vai ser suficiente, né? E o calor também vai se dissipar numa garagem grande, né? O calor vai se dissipar. Então, o que acontece? Eles estão contando que durante o tempo de garantia ninguém vai reclamar, porque haverá poucos carros. O que eu acho bem improvável, principalmente em um estado como onde eu estou, em Goiás, que é um motor econômico do país. Mais de 16% dos carros elétricos vendidos no país são aqui. Então, aqui vende-se muitos carros de alto padrão. Então, a eletrificação andará mais rápida em Goiás e provavelmente em São Paulo também, por questões similares. Aqui é agronegócio, lá é indústria. Então, nos dois estados a eletrificação será mais rápida do que a média nacional. Então, talvez não passem 5 anos até que você perceba que há pouca energia, vou botar aqui, ó, pouca energia e muito calor nas garagens. Isso é o que você vai encontrar. As incorporadoras não falam, por quê? Vai mostrar a incompetência da sua equipe, da sua empresa, que ela é
Novamente, eu estou falando aqui, não estou falando de incorporadoras de alto padrão, porque eu não conheci nenhum ainda. Eu estou falando das incorporadoras com aparência de alto padrão, que foram essas que eu encontrei até agora. Elas não estão muito preocupadas com a segurança dos clientes, né? Porque quanto maior o calor, maior a possibilidade de um sinistro no carro, tá? E sem colocar equipamentos de combate a incêndio nas garagens, que qualquer pessoa de bom senso, conhecendo um carro elétrico, sabe que o risco de um incêndio é muito pequeno, mas que quando ocorre ele é catastrófico, né? Não é uma bombinha, é uma bomba atômica, né, que começa uma reação em cadeia. E também não estão preocupados com a conservação do veículo, porque em alta temperatura tudo no veículo vai sofrer. A eletrônica do veículo, o estofamento, as borrachas, os plásticos, a pintura e o seu conforto. Você vai estar numa garagem que talvez esteja com uma temperatura média em torno de 60 graus. É o que eu estou estimando, entre 50 e 60 graus, quando estiver cheio de carros elétricos no verão. Né? Porque no verão, atualmente, com o aquecimento global, chegar a 45 graus é fácil. Né? E com dezenas, quase 200 carros elétricos sendo carregados lá dentro, à noite, vai chegar nisso aqui com facilidade. Bom, aí, novamente, eu vou mostrar aqui a norma que está em consulta pública até o dia 2 de maio deste ano, em São Paulo. Eu sugiro que quem estiver disposto a estudar, estude o assunto e contribua para a formação dessa norma, para a redação dessa norma, porque quando essa norma estiver pronta, provavelmente ela vai ser a matriz de muitas outras normas pelo país inteiro. Tá? Então, dentro dessa norma, ela tem 4 páginas, né? Essa página de apresentação, mais 3 com texto. Ela é até bem resumida, eu acho que ela vai ter que ser um pouco mais expandida para atingir outros nichos, né? Mas veja bem o que está aqui entre os condicionantes. Será exigido, vamos trocar a cor, será exigido ventilação, o sistema de ventilação mecânica para o subsolo. Isso aqui eu entendo que significa para qualquer garagem que não esteja aberta. Se ela for acima do solo, mas não tiver ventilação ampla, ela também vai ter que ter ventilação mecânica. Né? É que normalmente, como as de subsolo não tem janelas, então a ventilação é deficiente. Não tem janela, não tem insuflador de ar frio e não tem extração, né, um extrator de ar quente. Não tem nem o natural, nem o artificial. Mas se as garagens estiverem em mezaninos, estiverem acima do solo, se estiverem mesmo no térreo, mas não tiverem ventilação, se encaixa também. Tá? Então, e aqui está colocando 5 trocas de volume de ar do pavimento por hora. Eu vou sugerir uma mudança nisso, porque eu acho que esse parâmetro não está bom, porque ele está pouco técnico. Ele não está focando na natureza do que eu preciso resfriar. Não está focando, não está calculando a quantidade de calor que estará sendo gerado lá. Tá? Então, na verdade, eu acho que isso pode ser melhorado. E algo importantíssimo, controle de fumaça. Esse sistema de ventilação também tem como função tirar a fumaça, porque quando um carro elétrico entra em fuga térmica, não é apenas o carro queimando, porque são duas coisas: a bateria em fuga térmica esquentando o carro e o carro pega fogo, igual qualquer outro carro. É a borracha, é o pneu, é a tinta, é o estofamento, os plásticos do painel, é isso que vai queimar e vai liberar fumaça e calor. Porém, a bateria, quando ela estourar, ela vai liberar o eletrólito. Normalmente ele é muito tóxico, então haverá um vapor tóxico de eletrólito, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vapor tóxico do eletrólito. Olha, isso está disponível há muito tempo para qualquer engenheiro minimamente competente estudar e pensar bem antes de projetar uma garagem e vender como se fosse de acordo para carros elétricos. Bom, aqui também, nessa mesma norma, eu selecionei aqui um outro item que fala em relação aos pisos de garagem que tiverem ventilação natural. Tá? Em todas as fachadas, ou seja, em todas as paredes,
tem que ter 50% de espaço livre para a circulação livre do ar. Bom, agora eu vou lhes mostrar um paper que eu preparei e estou disponibilizando para construtoras, para corretores de imóveis, para montadoras de veículos, para corpos de bombeiros, PROCONs, né? Síndicos, para quem tiver interesse, falando sobre o que eu entendo que vai acontecer nessas garagens. Em especial, eu quero fazer um agradecimento à GWM. Por quê? A GWM foi a única empresa que me enviou informações sobre o calor que é emitido pelos veículos. Como eu vou apresentar o próprio documento, eu não vou ter como escrever na tela, tá? Então eu vou só roteá-lo aqui, né? Eu vou só passá-lo na tela, então vocês olhem na parte de cima da tela. Então eu fiz aqui um agradecimento à GWM pela transparência e pelo bom atendimento que me deram em relação a dar essas informações. Eu pedi como exemplo informações para o Hora GT. Por quê? Porque eu tinha que escolher um carro. Como a bateria é mais ou menos a mesma tecnologia, lítio para todo mundo, então eu, como não tenho informação de modelo por modelo, montadora por montadora, eu estou fazendo uma estimativa. Então, o Hora GT da GWM, ele tem o seguinte, ó, 11 kW, gera 37.000 BTUs por hora. É coisa pra caramba, eu vou mostrar para vocês. Em 7,4 kW, que é o que realmente as incorporadoras deveriam estar oferecendo por apartamento, seria de 25.000 BTUs por hora. Pense no seu ar-condicionado, naquela parte de fora do ar-condicionado, que gera calor, né? E o que seria relativo ao carregador portátil, né? 2,8 kW, 3,5, em torno disso aí seria 9.000 BTUs por hora. Então, fazendo-se uma proporção entre o calor emitido e a potência de carregamento, a gente encontra que é quase fixo. Aqui, 3.400 BTU hora para cada quilowatt de potência do carregador. Eu acho esse dado muito importante para se fazer o cálculo de realmente quanta troca de ar será necessária para dissipar esse calor na garagem. Então isso vai ser função de quê? De quantos pontos de carregamento haverá na garagem e de qual a potência de cada ponto de carregamento, como eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então vocês podem parar, dar uma lida aqui no texto, há umas explicações, tá? Das estimativas que eu fiz, dos cálculos que eu fiz. Esse aqui acima na tela é um documento que eu achei excelente, eu recomendo a todos que busquem na internet e leiam, porque é de fundamental importância. Dali eu tirei aqui esses requisitos operacionais com relação a baterias de lítio para veículos. Então pode ver o seguinte, a curva de potência da bateria, né, tem seu ponto máximo entre 20 e 40 graus. Ou seja, a bateria, se você comprar um carro com 80 kWh de bateria, você só vai ter esses 80 kWh se ela trabalhar na faixa entre 20 e 40 graus. Senão não vai entregar essa potência, vai ter menos potência do que você espera. Vai ser uma primeira frustração que você terá. Além disso, a vida útil da sua bateria será profundamente afetada. Observe aqui, o tempo de vida útil da bateria, né, aqueles 8 a 10 anos, só são garantidos entre 10 e 60 graus de operação. Então, esse é um ponto importantíssimo que não está constando, até onde eu saiba, nos manuais dos veículos, não está no site das montadoras, ninguém está falando sobre isso. E isso é extremamente relevante, porque é um carro muito caro e você pode não ter aquela garantia de 8 a 10 anos na bateria, se a temperatura da garagem for alta. Tá? Aqui eu coloco um dos sistemas, né, esse mesmo paper excelente que eu recomendei, fala de vários tipos, se não me engano, são 4 ou 6 tipos de resfriamento de bateria, e o mais importante que eu tenho visto é esse aqui, ó, o ciclo de secundário é loop do ar-condicionado. O calor da bateria, você viu quando você desliga o seu carro térmico, fecha o carro, mas você ainda escuta a ventoinha do radiador funcionando? Pois bem, aquilo ali está esfriando o motor. Você já desligou o carro, mas ele detecta que o motor está muito quente ainda e precisa esfriar. Então, durante alguns segundos, 1 ou 2 minutos, a ventoinha do radiador vai continuar funcionando.
Pois bem, a ventoinha do radiador do ar-condicionado vai ligar e desligar várias vezes durante a noite, quando o seu carro estiver sendo carregado, para esfriar a bateria. E esse calor vai ser lançado na atmosfera. Tá? E no caso, a atmosfera é uma atmosfera fechada, é um ambiente fechado de uma garagem sem ventilação. Observe aqui, olha, por exemplo, o motorista aplicativo ou qualquer pessoa que tenha um carro de alta capacidade de bateria vai precisar de 11 a 22 kW. 22 kW é o máximo permitido para o carregamento modo 3. Olha aqui, 37.000 BTUs por hora. Então o que eu fiz? Eu usei esse número, que é um número próximo de um ar-condicionado padrão, de 36.000 BTUs, né, para usar os dados da condensadora, já que nós estamos usando o mesmo sistema, é o ar-condicionado que esfria o carro, a bateria do carro, e é o ar-condicionado que esfria a sua casa, e os valores estão próximos, então eu vou usar os dados de uma condensadora de ar-condicionado para estimar quanto de ar o carro necessita. Então, em 11 kW e 37.000 BTUs, eu suponho que o carro vai precisar do mesmo fluxo de ar que a condensadora necessita. Então aqui eu peguei a ficha técnica de uma condensadora, vocês podem ver aqui, ó, de 36.000 BTUs, né? É uma condensadora multi-split para 4 ambientes. E observe, ela tem 36.000 BTUs de capacidade, e quanto de ar ela precisa por minuto? Ela precisa de 31,86 metros cúbicos de ar por minuto, passando por ela para que ela trabalhe com eficiência energética e não crie um curto-circuito de ar quente, né, que ela não transfira o calor e, pior ainda, um curto-circuito de ar quente na garagem. Então, e algo que também não sei se está sendo pensado, né, que esses carros vão gerar um pouco de ruído à noite. Não é algo muito grande, esse aqui é do ar-condicionado, mas o do carro não deve ser muito diferente. Eu não encontro esses dados dos carros, né, de funcionamento do ar-condicionado durante o sistema de carregamento. Esse aqui, para vocês terem uma ideia, é o tamanho de uma condensadora de 36.000 BTUs. Vocês já estiveram perto de uma máquina dessas. Vocês sabem que por aqui sai um ar quente, um sopro de ar quente. Agora imagine, para cada carro, um sopro de ar quente como esse, numa garagem fechada. Por isso que eu coloquei que o chique agora tem uma sauna em cada garagem, porque é o que os incorporadores estão te oferecendo e que vai afetar a vida útil, o funcionamento da bateria, a garantia do seu carro. E ninguém está falando sobre isso. Bom, dadas as minhas estimativas, aqui vocês podem ver a análise dimensional que eu fiz para chegar a esse valor aqui, tá? De 3,009 metros. A gente pode, obviamente, descartar, né? Desconsiderar esse milésimo aqui, mas vamos considerar um número bem redondinho, bonitinho. Eu usei o valor preciso, mas vocês podem arredondar. 3 metros cúbicos por minuto para cada quilowatt na garagem. Isso aqui eu acho que é uma informação mais importante, mais precisa do que simplesmente estabelecer 5 vezes por uma hora. 5 vezes o volume da garagem uma hora, que me parece ser... Não peguei uma garagem para fazer o comparativo dentro desse modelo matemático que eu estou colocando aqui, mas me parece, sem fazer as contas, que a norma dos bombeiros não vai atender isso aqui não, tá? Ela vai ter que ser modificada. Então, para aquela tabela que eu já apresentei outras vezes em outros vídeos, sobre a carga lenta padrão, porque 3,5 kW é super lenta, isso aqui é carregador portátil, 3,5, 3,7, 3,3, isso não é carga, não é potência de carregamento decente para um carro elétrico. Eu estou considerando aqui, né, cada modelo desse aqui com a sua carga lenta padrão para que você consiga carregar o carro dentro do tempo que a montadora te deu como expectativa, o que consta no manual. E essa aqui é a quantidade de metros cúbicos para cada carro, metros cúbicos por minuto que tem que passar pelo radiador do ar-condicionado do carro por minuto. Mais uma vez, usando apenas a emissão de calor do hora G3 como uma informação e usando uma condensadora de 36.000 BTUs como informação. Eu tive que fazer isso porque eu não tenho informação das montadoras de quantos BTUs são emitidos e quanto de ar é necessário. Elas não dão essas informações, provavelmente porque isso talvez levante dúvidas sobre o custo de adaptação de garagem para carro elétrico.
Então isso é bastante importante. Esse documento está à disposição de quem quiser vê-lo. E por fim, para os encerramentos, lembrando que o canal é totalmente a favor da eletrificação da mobilidade, porém que isso seja feito de forma coerente, responsável, segura. O que acontece? Estamos ajudando. Na verdade, estamos ajudando. Elas só não entendem ainda. Estamos ajudando as construtoras a preservarem seus nomes. Porque quando essa montoeira de problemas acontecerem nos próximos 2 ou 3 anos, estimo eu, né, vai ter uma quantidade enorme de clientes muito revoltados com as incorporadoras, as construtoras, que prometeram um imóvel preparado para o carro eletrificado e não vão entregar, não estão entregando. Da mesma forma, quem comprou na mão de um corretor vai ficar muito revoltado, porque a culpa não será do corretor. O corretor vende o produto conforme a construtora entrega. Se a construtora constrói mal construído, informa mal o corretor, ele vai vender mal, mas não é culpa dele, né? Mas muitos, talvez, clientes não compreendam e vão ficar chateados com os corretores, né? Estamos ajudando os instaladores a preservar os seus negócios. Porque quando os problemas acontecerem com os carros elétricos em condomínios subeletrificados, né, o que vai acontecer? A imagem do mercado como um todo será afetada. As pessoas, não, você mora em apartamento, não bota carro elétrico, dá uma despesa do caramba, tem que mudar a ventilação, tem que mudar o sistema de combate a incêndio, tem que trocar o transformador. Por quê? Vai ter muita despesa, porque eles estão prometendo e não estão entregando. Então o que acontece? As pessoas vão confiar que receberão um empreendimento preparado para o carro eletrificado, vão descobrir que o empreendimento não está pronto, aí vão ter uma despesa enorme para colocá-lo em condições de receber com segurança, tanto segurança para as pessoas quanto segurança para os veículos. Então, estamos ajudando as montadoras a preservarem seu mercado. Se as montadoras usarem o seu poder econômico para apertar as construtoras incorporadoras, para que elas não vendam imóveis que não vão estar adequados para receber os veículos, elas estarão preservando o seu mercado. Pois eu prevejo os problemas entre 2 e 3 anos. E não só as insatisfações serão muitas, como os riscos também serão muitos. Tá? Então, temos aqui os PROCONs, que vocês já sabem que estão aqui disponíveis para vocês procurarem. E além disso, tem mais uma coisa. Temos que acrescentar o valor de revenda. Você comprou um imóvel com essa promessa de que ele estaria ok. Ele não vai estar ok. Quando todo mundo descobrir isso, vai ser mais difícil de revender pelo preço que você comprou. Ok? Vai ter que ter um deságio nisso aí. Por fim, como sempre, chegamos ao final do vídeo. Aqui está a nossa bandeira nacional, círculo virtuoso do YouTube, curtir o vídeo, inscrever-se no canal, notificações ativadas, compartilhar. Lembrando que a nossa bandeira é sem partido, ela é de todos desde 19 de novembro de 1889. Muito obrigado, até o próximo vídeo.